Seja muito bem-vindo ao Giro de Notícias semanal da Premier. E mais uma vez sejam bem-vindos então àquele quadro que a gente pega as principais notícias que ocorreram na semana e comentamos como elas podem impactar nas suas finanças pessoais. Bom, começando logo com uma bomba, digamos assim, né? Que é essa questão das tensões geopolíticas que estão surgindo, principalmente envolvendo a Rússia, a Ucrânia, a União Europeia e os Estados Unidos, representados na figura do seu presidente, o Joe Biden. O que acontece, como dá para ver pela tela, é que o Biden está prometendo um desastre para a Rússia caso o país em questão invada a Ucrânia. A gente sabe que sempre teve muita tensão envolvendo a Ucrânia, também a Rússia. Lá em 2014 tiveram uma série de manifestações bastante violentas, com bastante mortes. Se você já tinha certa idade, provavelmente lembra mais ou menos do noticiário da época, e está se repetindo atualmente. E essas tensões envolvem alguns valores dos gasodutos que passam ali na Ucrânia, também por ser uma região estratégica, entre aspas, digamos assim, para o Putin, porque é aquela entrada, porta de entrada que conecta a Rússia com a Europa muitas vezes, e tem também toda essa questão energética, que a gente tem um vídeo até no canal falando ali que a Europa está tentando mover sua matriz elétrica para uma energia mais limpa, mas parece que essa energia limpa não está conseguindo suprir essa demanda que a Europa está tendo, com essa retomada da atividade econômica acelerando, e parece que eles estão apelando, novamente para as energias mais sujas, que são fornecidas por uma estatal russa, a Gazprom. Então lá eles estão tendo uma inflação alta na zona do euro, muito pela questão energética que vem subindo de preço, e quem sai ganhando com isso é a estatal de Vladimir Putin. Então tem toda essa questão dos embargos econômicos, essa questão da energia, a questão da possível anexação da Ucrânia por parte da Rússia, que impactos isso tem, considerando que a Ucrânia ela pode ser considerada na Europa, apesar de não estar oficialmente ainda em alguns tratados, mas enfim, ela é considerada de forma não oficial como uma parte ali, pelo menos próxima da Europa. Então essa confusão ela tem grande chance de acabar acontecendo. Exatamente, e como o Felipe falou, a Ucrânia é a porta de entrada da Rússia basicamente para a Europa. Sem a Ucrânia, como se a Rússia ela fosse um país basicamente da Ásia. Só que com a Ucrânia ela estaria presente nesses dois continentes, na Europa também, e para um país que quer continuar crescendo, inclusive o Putin está com um plano muito forte de crescimento para fazer a Rússia ser grande de novo, como se fosse, Então, para os próprios planos do Putin, é muito importante que ele basicamente tenha o controle da Ucrânia. Ele até escreveu um artigo recentemente salientando um pouco sobre a história de volta séculos atrás, para trazer a importância que a Rússia tem para a Ucrânia também e trazer os ucranianos como se fossem próprios russos, como se fizessem parte da mãe Rússia, no caso. E essas tensões elas foram precificadas nos mercados, então a gente viu o título de 10 anos americano dos juros futuros aí subindo bastante, foram para as máximas aí dos últimos tempos, e as bolsas caíram recentemente, ao contrário do que pelo menos no mais para o final da semana tem acontecido aqui com o Brasil, que é justamente onde entra a segunda notícia que a gente veio trazer aqui, que daí é um pouco mais positiva, analisando sob a ótica plenamente do Brasil e se referindo ao ano de 2021. Então, no ano de 2021, a gente bateu um recorde aqui. As empresas elas tiveram uma captação recorde de 596 bilhões no ano passado. Isso aí. Isso significa, basicamente, como deu para ver pela manchete, não só ações, mas também títulos de dívida. Então, sim, a gente teve vários IPOs, que basicamente é quando o dono da empresa, ou os donos, eles vendem participações da empresa na Bolsa de Valores para que outros investidores se tornem sócios. E daí a empresa também consegue captar recursos, assim como os próprios donos da empresa, que vendem algumas participações, que daí para a empresa poder crescer mais. A gente teve bastante IPO no ano passado. E também títulos de dívida, que basicamente é quando uma empresa emite um título que quando alguém compra esse título está emprestando dinheiro para a empresa. Por exemplo, debêntures ou CDBs no caso de bancos. Tá? Então,
Isso significa que teve muita captação via mercado de capitais para o crescimento, a expansão de empresas. Isso é importante porque os países com mercado de capitais robustos normalmente conseguem se financiar a um custo mais barato, também ter outras opções, modalidades de investimento para a população. E no mercado de renda fixa, ali dos títulos de crédito, o que mais se destacou foram as debêntures. No contexto do ano passado, ali, que com a Selic um pouco mais baixa, o que acontecia? Algumas debêntures pagavam IPCA mais alguma coisa. Debêntures mais de longo prazo conseguiram captar recursos para as empresas. Também tivemos os fundos de investimento em direitos creditórios se destacando, porque eles conseguem antecipar recebíveis para as empresas que na pandemia, estavam com medo de inadimplência, de repente precisavam do recurso agora. E quem que fornecia essa antecipação do dinheiro em troca de uns juros? Os fundos de investimento em direitos creditórios. Por isso eles se destacaram bastante e impulsionaram esse recorde do ano de 2021. Exatamente. E claro, esses títulos, eles não têm a garantia do fundo garantidor de crédito e por isso é considerado que tem um risco de crédito um pouco maior. O que explica também a maior remuneração oferecida por esses títulos. E também aquele investidor que é um rendimento superior ao que é mais normal assim na renda fixa, então ele acaba buscando esses títulos como debêntures e fundos de direitos creditórios, os FDICs, famosos FDICs. Sim. Então a gente também tem as outras notícias que trouxemos aqui no caso, né? Então, questão: minério de ferro na China registra o terceiro ganho semanal, depois de alguns dias de queda. Sim, e o interessante é que a China está tentando manter um controle social e econômico que é muito importante para o Partido Comunista lá do país, porque eles precisam estabilizar a economia, né? Aí que vem o termo. Porque com essa bagunça da questão da empresa Evergrande e do setor imobiliário lá, no geral, o que os governantes estão pensando? Que isso pode causar um temor econômico e também social contra o partido. E a gente sabe que eles querem evitar isso a todo custo. Então, estão fazendo algumas medidas, baixaram recentemente a taxa de juros por lá e agora também estão tentando estabilizar essa questão do minério de ferro. Exatamente, eles fazem isso por meio principalmente de mais crédito para que seja comprado justamente minério de ferro para expandir esse setor e estabilizar. Não é atual, não é tão recente esse plano que é bastante comum entre as economias, plano estabilizacionista. Até antigamente, na própria crise de 29, que a gente tem vídeo sobre isso, os governantes queriam estabilizar preços, commodities, bens de consumo, bens de capital, porque acreditavam que essa era uma das chaves para manter uma economia sólida e estável. O que a gente viu que não é no caso. Mas a China está fazendo isso está se refletindo nos mercados globais também. A gente vê uma alta recente das ações da Vale, de outras empresas de commodities aqui, tanto a Petrobras também, claro que daí não é justamente por isso, mas também está refletindo esse processo estabilizacionista da China, de estabilização das commodities. E também isso mostra um risco, que é de que quando você estabiliza alguma coisa, você tem que estar emitindo dinheiro, você tem que estar expandindo a economia, tem que estar colocando mais dinheiro em circulação, e o que pode estar indicando mais geração de bolhas, mais uma economia mais superficial, que uma hora pode vir a ter uma recessão. E um exemplo disso foi justamente no mercado imobiliário, que há muito tempo era subsidiado, recebia muito crédito, dinheiro recém-criado, e acabou estourando essa bolha só agora. Então, nada garante que porque está fazendo agora, amanhã já vai estourar a bolha. Não, pode ser que isso seja adiado por mais tempo. Falando em bolha também, a gente tem mais uma notícia aqui, porque o pessoal entende que essa precificação, esses valuation das empresas Big Techs está muito esticado, então já puxando esse gancho, mas não tem nada a ver com isso necessariamente a notícia, mas sim com as Big Techs em si e com regulamentação do governo. Então, como é que essa regulamentação está sendo feita? Exatamente. O que acontece é que foi aprovado no Senado uma lei que basicamente impede que as Big Techs, então a gente está falando de Amazon, Google, Facebook, Apple, que essas empresas elas beneficiem os seus próprios serviços nas suas plataformas. Então, daqui a pouco a Apple Store, que daí você pode estar baixando alguns aplicativos, então a lei impediria que a Apple Store tentasse privilegiar os seus produtos, então os seus aplicativos na sua própria plataforma, ou que quando você vai pesquisar algum serviço no Google, que o Google ele esteja
dando prioridade, mais visibilidade para seus próprios produtos na sua própria plataforma. Então, até alguma coisa lógica. A gente imagina que como a plataforma da empresa, então a empresa vai dar mais visibilidade para os seus próprios produtos. Só que como essa lei foi aprovada, então está dando a entender que cada vez mais o governo americano, o Congresso, a Justiça vai intervir cada vez mais nas Big Techs, o que também causa um risco. Até onde vai essa intervenção e até onde ela pode prejudicar os negócios, que ela prejudica, mas até onde, até que nível vai isso? Exatamente, e considerando os preços das Big Techs que estavam muito em alta e tem um peso muito relevante no S&P 500 e outros índices da Bolsa, poxa, qualquer motivo, né, para dar uma reprecificada, para dar uma realizada ali nos lucros e a ação cair por consequência, já basta, né? Isso muito quando está em situações de topo, normalmente acontecem essas reprecificações quando sai alguma notícia, alguma interferência desse tipo. E também essa legislação vem em linha com tentar evitar um monopólio, digamos assim, né? Porque, poxa, tá na sua plataforma que já é grande, vou fazer venda de mais produtos dentro dessa própria plataforma e tal. Mas a gente sabe que essas intervenções elas criam muitas distorções econômicas que, obviamente, vão ser refletidas nos preços. Exatamente. E, claro, um parêntese sobre isso também, por exemplo, uma empresa, o governo pode até querer evitar que seja criado um monopólio, né? Então, daqui a pouco, o Google, que já é muito grande, dá prioridade para os seus próprios serviços, mas o Google, o crescimento, dá visibilidade para diversos outros negócios. Então, daqui a pouco, se você quiser frear um dos processos do Google, que é dar visibilidade para os seus próprios negócios, vai acabar freando também a visibilidade de outros negócios menores que se beneficiam justamente com o crescimento do Google. Sim, com certeza. Então, pessoal, essas foram as notícias dessa semana e como elas podem impactar aqui para o Brasil. A semana foi bem positiva pela questão da valorização das commodities e a nossa bolsa tem muita participação de empresas desse setor, então acabou puxando um pouco o nosso índice para cima, ao contrário lá fora com essas questões de juros nos Estados Unidos, juros futuros subindo, mas questões geopolíticas, regulamentações de Big Techs que tem grande importância ali no índice, então tudo isso impactou. A gente espera que vocês tenham gostado dessas notícias e que possam utilizar elas nas avaliações de investimentos de vocês. Exatamente, se for o caso, então dá um like aqui no canal, se inscreve também no canal, ajuda bastante a gente aqui. Salientamos duas coisas. Primeiro é que toda semana a gente traz aqui esse giro de notícias para te manter informado sobre os principais eventos econômicos no Brasil e no mundo. E também saliento mais uma vez, como está dando para ver na tela, que temos diversos cursos, dos mais básicos até os mais avançados, cujo link está sempre aqui na descrição. Vemos vocês então nos próximos vídeos.